Eu falo que o perdão é uma decisão que a gente toma, né? Que a gente toma a decisão e deixa Deus agir. A minha mãe, ela foi trabalhar, né, em São Paulo, ela era doméstica, trabalhava em casa de família. E acabou que ela engravidou e ela não pôde ficar comigo porque ela morava no emprego, né? Porque, no caso, meu pai biológico, né, não assumiu, então ela sozinha não dava conta lá. Então ela trouxe eu para cá, para Minas, e desde bebê eu fui criada pelos meus avós. Quando eu cheguei na fase da adolescência, com os 14 anos, aí eu fui para casa da minha mãe. Então eu fui, só que não deu muito certo, não pela minha mãe, porque a minha mãe, ela sempre assim, sempre a gente teve uma relação assim, boa. A gente não tinha muito uma ligação forte de mãe e filha, mas a gente tinha um relacionamento bom. Então, por conta do filho do meu padrasto nessa época, não dava muito certo, então eu tive que sair da casa. Então, nesse período, eu achei que a minha mãe foi um pouco indiferente comigo. A partir daí, cresceu assim uma mágoa. E aconteceu que em 2014, ela adoeceu e eu tomei frente, né? Acolhi ela na minha casa e fui para Belo Horizonte com ela, fui para outras cidades até conseguir o diagnóstico. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. E a gente, nesse período, a gente teve tempo da gente estreitar a nossa relação. Na época, eu nunca tinha ouvido falar que ela gostava, ela nunca tinha falado dos sentimentos dela. E nesse período, ela falou que me amava e eu tive a oportunidade de falar também para ela que eu amava. Eu, assim, já tinha perdoado ela. Nesse período eu já estava com meu coração assim leve e tudo que eu estava fazendo para minha mãe era assim com muito amor, sabe? Eu sentia muito dela estar doente e de eu ter perdido tanto tempo, né? E da gente ter perdido tanto tempo. Um domingo, era assim à tarde, e a minha mãe estava num período assim que ela já estava assim num período assim nos últimos dias mesmo, sabe? Então ela sentia muita dor. Então eu estava muito assim desesperada. E eu acabei mandando uma mensagem para a locutora que estava na Rede Novo Tempo, que era a Rose. E eu mandei uma mensagem para ela pelo WhatsApp, que eu queria ouvir uma música, só que eu não lembrava o nome da música. Então eu falei um pedaço do nome da música, sabe? E ela conversou comigo e eu expliquei para ela o que eu estava passando. E ela conversou muito comigo pelo WhatsApp. E naquele momento ali para mim, eu falei, não, Deus tá me ouvindo, né? De alguma forma. Eu senti assim Deus falando comigo através dela. É um trabalho assim, como se diz, trabalho da Novo Tempo, é uma caminhada. Então todo dia você ouve uma mensagem, você ouve um pastor falando, um locutor, você ouve assim muitas histórias, né, de outras pessoas também, que a gente sabe que o ser humano é falho, né? Nós somos falhos. Então, se Deus perdoa a gente, por que a gente não, né? Então a gente tem que perdoar quem, né, nos ofende, quem nos magoou, para a gente receber o perdão de Deus.